Campos Novos, 13 de abril de 2009. O então governador Luiz Henrique da Silveira, diante de um público formado por agricultores e empresários do agronegócio, sancionou a lei que instituiu o primeiro Código Estadual do Meio Ambiente. Santa Catarina foi o primeiro estado do país a instituir uma legislação ambiental própria. O objetivo foi atender às reivindicações dos agricultores. Eles pediam, entre outras ações, a flexibilização do tamanho das APPs, as áreas de preservação permanente. É que, ao contrário de outros estados, aqui 90% das propriedades rurais são de pequeno porte, mantidas pela agricultura familiar. Os agricultores alegavam que plantar espécies de mata nativa em toda a extensão exigida pelo Código Florestal Brasileiro estava inviabilizando a atividade agropecuária no estado. O deputado Romildo Titon, do MDB, foi o relator do Código Ambiental de Santa Catarina. Ele explica que, na época, o Código Florestal Brasileiro previa a preservação de, no mínimo, 30 metros às margens dos rios e cursos d'água, podendo chegar a 500 metros. Na nova legislação estadual, o tamanho das áreas de preservação permanente caiu para um limite de 5 metros nas propriedades com menos de 50 hectares e para um mínimo de 10 metros em todas as outras. Uma propriedade de 10, 12 hectares que tivesse um rio que atravessasse ou algumas nascentes dentro acabava a propriedade, deixava 50 metros a nascente, tinha que deixar 30 metros as áreas de APP, então inviabilizava praticamente todas as nossas propriedades que produziam, né? Isso foi um dos temas. Com a vinda do Código Ambiental, onde até um módulo deixa apenas 5 metros de APP, de 1 a 2 módulos, 8 metros, né? Nunca deixando ultrapassar os 10% da propriedade, um regramento bem feito, bem explicado. Os deputados promoveram 8 meses de debates para chegar ao texto final, aprovado em plenário no dia 31 de março de 2009, 2 semanas antes da sanção da lei. O projeto, enviado pelo governo do estado, recebeu quase 100 emendas parlamentares. O Código Ambiental de Santa Catarina compilou 26 leis estaduais sobre o tema e inseriu novos conceitos. Um dos avanços foi a criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, que dá compensação financeira ao agricultor pela preservação de recursos naturais. Outra novidade foi a criação do Fundo de Compensação Ambiental e Desenvolvimento. O Código também garantiu a manutenção de atividades agropecuárias e pesqueiras que já estavam consolidadas até julho de 2008, mesmo que desenvolvidas em áreas consideradas irregulares perante as novas normas. Outra inovação foi o prazo de 2 a 3 meses para que a Fundação Estadual do Meio Ambiente, hoje Instituto, responda a pedidos de liberação de autorizações e licenças ambientais. Caso contrário, a solicitação tem aprovação automática. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, está no cargo há aproximadamente 30 anos. Para ele, o Código Ambiental trouxe para os agricultores do estado, entre outros benefícios, uma grande segurança jurídica. Nós não tínhamos um parâmetro, nós não tínhamos o marco legal que determinasse aquilo que podia e que não podia fazer. E essa lei, então, colocou, sem sombra de dúvida, uma clareza absoluta, pelo menos para aquele período. Lógico que as leis vão se aprimorando, talvez hoje tenha algo que deva ser até melhorado, mas naquela época foi algo indispensável para a tranquilidade dos produtos. Tanto assim que depois daquele dia 31 de março, que foi quando foi aprovado aqui na Assembleia, nós não tivemos necessidade, felizmente, dos produtores terem que vir aqui reivindicar na sua capital, na nossa querida Florianópolis. A
A lei catarinense contribuiu para que o Congresso Nacional encaminhasse a votação do novo Código Florestal Brasileiro. Até então, o país contava com uma legislação ambiental muito antiga, de 1965. O projeto, que resultou no texto atual, tramitou por 12 anos na Câmara dos Deputados e foi finalmente aprovado em abril de 2012, flexibilizando normas de preservação da vegetação nativa. Mas a nova legislação federal obrigou o estado de Santa Catarina a rever alguns pontos do Código Estadual, aprovado 3 anos antes. Mais uma vez, o deputado Romildo Titon ficou à frente dos trabalhos. Ele foi um dos autores do projeto de lei. Essa questão do pagamento de serviços ambientais está no artigo 26, capítulo 2. E coordenou todo o processo de revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. O novo projeto foi aprovado em dezembro de 2013 e sancionado em janeiro do ano seguinte. Entre as mudanças feitas no texto original estão a alteração no tamanho das pequenas propriedades para até 80 hectares, 30 a mais que antes, com áreas de preservação permanente variando de 5 a 15 metros às margens de rios e cursos d'água. O repasse de responsabilidade para os municípios, que ficaram encarregados de produzir leis específicas para regular a criação de áreas de preservação permanente em espaços urbanos consolidados. E o fim da obrigatoriedade de averbação de reserva legal em cartório, com a criação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público, eletrônico e nacional a ser feito por proprietários ou posseiros de todos os imóveis rurais. No momento em que a gente fez o CARS, que é o Cadastro Rural, acabou todas essas exigências, porque agora ninguém mais tem como desfazer isso, não pode derrubar nenhuma área, né? O que colocou no CARS, ele vai ter que cumprir. E o governo, os órgãos controladores ambientais, tem uma radiografia muito precisa do Estado, do Brasil inteiro, né? Com esse cadastramento, que nós tivemos um avanço muito grande, as pessoas cumpriram, correram atrás para escapar da averbação da reserva legal, para regularizar as suas propriedades. Eu diria que nós salvamos as nossas propriedades em Santa Catarina. 10 anos depois, a história coloca o Código Ambiental de Santa Catarina como um grande avanço para a proteção e o uso racional dos recursos naturais. Lideranças rurais consideram que a nova legislação reafirmou o conceito de que as florestas e a vegetação nativa são bens de interesse comum, garantindo o comprometimento com a preservação do patrimônio vegetal e com a biodiversidade, e, ao mesmo tempo, atendendo à necessidade do desenvolvimento agrícola sustentável. O Código conseguiu harmonizar a produção de alimentos e a proteção aos recursos naturais. Foi muito positivo para Santa Catarina, muita segurança jurídica e o fim das preocupações de que as propriedades estavam inviabilizadas. Nós somos os maiores interessados porque é a terra que nos dá o nosso sustento, que faz a nossa produção e que faz com que nós possamos ter um futuro. Nós não podemos maltratar aquele que é o nosso maior patrimônio, que é exatamente o nosso imóvel, a nossa terra, que cada um produtor hoje dispõe e que certamente vai transmitir para os seus herdeiros, filhos, netos, né?